O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. No dia de hoje, nessa tarde tão agradável, bem fresquinha, aqui no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, onde podemos ver a chuva ao longe, e que, espero em Deus, chegue até aqui, nós celebramos a memória do título de Maria, Mãe de Deus e Nossa, conhecida também como Senhora do Rosário. O Rosário, que é formado de uma oração muito simples, conhecida, praticamente afetiva, ela tem um ritmo e ela tem uma característica muito própria, que é de, junto da Mãe de Deus e Nossa, refletirmos sobre os mistérios da encarnação. Deus se faz carne, Deus assume a nossa condição humana. Vive entre nós, sofre, morre, porém ressuscita. Esses 4 mistérios da encarnação, os gozosos, os luminosos, os dolorosos e os gloriosos, são uma síntese muito simples do mistério da vida, paixão, morte e ressurreição do Senhor. E a vida de todos nós, ela precisa abrir-se à graça de Deus. Porém, a graça de nosso Deus, ela não é invasiva. A graça de Deus, ela é colocada dentro de nós, mas ela precisa de um espaço para crescer. Ela precisa da nossa capacidade de dizer: sim, eu quero que a graça do seu amor cresça em nós. E para isso é necessário contemplar como eu deixo que Deus se encarne em mim, tome forma em mim. Como eu deixo que Deus ilumine a história em mim
Como eu me uno a Deus nas dores do mundo, como eu me uno a Deus também no sofrimento da vida presente. E como eu me uno a Deus para deixar com que a glória dele, a força de ressurreição, de vida que ele nos deu, também seja vista em mim. Para isso, mais do que simplesmente repetir palavras, é necessário que nós tenhamos a capacidade de contemplar. Contemplar é abrir-se à beleza e abrir um espaço no nosso dia, no nosso tempo, nos poucos minutos que tenhamos, para que simplesmente possamos nos olhar sem julgamentos, mas com verdade. Olhar a vida sem julgamentos, mas com verdade. E perceber do que eu realmente participo. Dentro do horizonte todo da vida, do que eu participo. E daí, a Rosarium Virginis Mariae, a carta encíclica do Papa São João Paulo II, no número 12 vai dizer: o rosário, que são os 4 terços nos quais nós contemplamos estes mistérios, da encarnação, da vida, da paixão, morte e da ressurreição do Senhor, ele vai dizer o seguinte: o rosário, precisamente a partir da experiência de Maria, a Mãe de Deus e nossa, que obviamente se abre em uma contemplação, se abre ao mistério, é uma oração marcadamente contemplativa. Se ele não for contemplativo, ele perde o seu sentido, como sublinha São Paulo VI. Sem contemplação, o rosário é um corpo sem alma. E sua recitação corre o perigo de tornar-se uma repetição mecânica de fórmulas e de vir a achar-se em contradição com a advertência de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 7. Na oração, não sejais palavrosos como os gentios, que imaginam que hão de ser ouvidos graças à sua verborragia, pelas muitas palavras. Pela sua própria natureza, a recitação do rosário requer um ritmo tranquilo e uma certa demora para pensar, porque não é só repetir palavras, é ver isso. Deus se encarna. E daí? E na minha vida? E na minha história? Tranquilo e vagaroso para pensar, favorecendo aquela hora a meditação dos mistérios da vida do Senhor. Para quê? Para quê? Talvez porque todos nós precisamos fazer a mesma experiência que a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38, o faz. Primeiro, ela se abre à graça. Segundo, ela busca entender como essa graça cresce dentro de si. E terceiro, ela se coloca à disposição. Me faço entender. Gabriel, que significa força de Deus, e a graça de Deus é uma força. Chega até a bem-aventurada Virgem Maria e lhe fala: conceberás e darás à luz um filho. Porém, a pergunta dela é: como isso acontecerá? A graça de Deus na nossa história, ela tem toda a possibilidade de crescer, mas aonde e como? A graça de Deus nos ajuda a nos tornarmos cada vez mais pessoas melhores,
corrigindo a nós mesmos. Mas como corrigir aquilo que eu não sei o que precisa mudar? Como ser melhor se não paro para ver no que eu não sou tão bom? Como me colocar mais à disposição, a serviço, se não paro para ver as minhas aptidões? E por incrível que pareça, algumas pessoas acham que, por exemplo, uma pessoa extremamente agitada não possa servir a Deus. Na última paróquia onde eu estive, tinha um rapaz que durante as celebrações chegava, ele tinha todas as suas limitações, não somente, não físicas, mas de interação. E a primeira tentativa de muitos é tirar aquelas pessoas que não se enquadram dentro dos nossos padrões de, por exemplo, ficar quietinhas, ficar caladinhas. Prova disso é que geralmente a gente quer que as crianças saiam da igreja. E graças a Deus, o próprio Papa Francisco falou, deixem as crianças dentro da igreja, porque nós sabemos o que nós estamos fazendo. Muitas delas não sabem, elas vão aprender, que elas aprendam conosco. E esse senhor, com suas limitações, a primeira tentação é tirá-lo da igreja. Mas ele só tinha e precisava de uma única coisa. Primeiro ele servia a comunidade porque ele saía varrendo as ruas do bairro, coletando as latinhas, varrendo a porta da casa das pessoas. Passava o dia inteiro fazendo isso. Se encontrava alguma coisa que era de alguém, ia lá na casa da pessoa para devolver. Não vou falar o nome para resguardar a identidade. Uma pessoa maravilhosa, com suas dificuldades. E ele ficava extremamente feliz. E aí a gente descobre que ele ficava muito agitado quando ele só queria, na missa, carregar a cruz. Ele só queria carregar a cruz, ou então distribuir um folheto na porta da igreja. Quando colocava isso para ele fazer alguma coisa, ele estava à disposição. Ele tinha suas dificuldades, mas tinha suas aptidões. Do varrer a rua, ao observar o que era de cada um, entregar. Ao carregar uma cruz, ou simplesmente mostrar que a maior dificuldade que nós podemos ter é de simplesmente nos colocarmos a serviço de alguém. E aqui está uma coisa. A contemplação nos faz perceber que todos nós temos debilidades e coisas que precisam mudar, mas todos nós, na nossa pequenez, podemos deixar com que a força de Deus, na sua grandiosidade, cresça. E daí então, podemos até perguntar, meu Deus, mas como eu posso ser útil à tua bondade e à tua graça? Abrindo-me e percebendo que as nossas inúmeras debilidades ou a nossa pequenez não é um empecilho para a graça, se nós estivermos à disposição de nos abrir a ela. E a contemplação é simplesmente isso. Na recitação dos terços, do terço, do rosário, pedir uma única coisa, Senhor, que eu possa, como a sua mãe, me colocar a serviço de coração. De coração. Não pela obrigação. Tem muita gente que procura ajudar na igreja ou em qualquer outra coisa por obrigação e para aliviar a consciência. Geralmente dão muito trabalho. Não por um mero observância de preceito, porque geralmente é vazio. Mas a contemplação é como se nós todos os dias fôssemos visitar um poço profundo que carregamos, que é o poço do amor, da graça e da misericórdia, e saciar-nos com essa água, com essa graça que está sempre acessível. O rosário, ou as várias formas de nossas orações,
se não estiverem marcadas por esse desejo de: Senhor, que eu possa crescer na sua graça, que eu possa deixar com que a sua graça cresça em mim, para que as suas maravilhas cheguem às outras pessoas, nós sempre falaremos que o mundo precisa ser mais colorido, mas seremos os primeiros a jogar a tinta escura. Seremos os primeiros a falar que o mundo precisa de luz, mas pela nossa omissão ou pela nossa atitude de compactuar com determinadas circunstâncias, como, por exemplo, me perdoem, é engraçado isso. Nós realmente precisamos ver a situação do valor do combustível. É extremamente importante. Mas mais importante ainda é nós vermos por que está faltando comida para tanta gente. Por que a comida está tão cara? Tem um projeto que tramita agora na Câmara dos Deputados que reflete, sim, sobre os combustíveis. E é legítimo, é justo. Mas até hoje ninguém perguntou como é que a gente vai fazer com que a comida fique mais barata para quem precisa. E tem gente que compactua com isso. Falamos de um mundo mais luminoso, mas somos os primeiros, às vezes, a apagar algumas luzes e algumas centelhas de esperança. Olhamos para a dores de muitos, mas nos preocupamos muito com as nossas. E nos esquecemos que o mesmo corte que dói em mim, dói no outro. E ficamos desejosos de uma glória que seja futura. E nos esquecemos de ver a grandiosidade da glória que se faz presente pelo simples fato de estarmos vivos. A pergunta é: seremos como a bem-aventurada Virgem Maria, que faz com que a glória de Deus se manifeste no seu silêncio, mas no seu exemplo de colocar-se num caminho discipular, sendo um sinal de humildade, de bondade, de serviço? Ou não? Na verdade, a devoção à Nossa Senhora do Rosário nos mostra a capacidade de vencermos a pior de todas as batalhas. Mais do que as guerras que foram atribuídas a ela na história e no passado, a maior vitória que nós precisamos, junto com a bem-aventurada Virgem Maria, é de aprendermos com ela a nos abrirmos à graça de Deus e a sermos realmente discípulos de Jesus Cristo. Porque de palavras todos nós estamos cansados. Confiando no Senhor que é bondade e graça, apresentemos a Ele nossas preces.